Presidente, eu penso que nós temos que mudar a forma como nós discutimos o orçamento em casa parlamentar. O debate na especialidade deve ser um debate na especialidade. Porque o facto de fazermos esse debate na plenária desvirtua completamente até o propósito de construção de consensos. Porque não é compreensível que apresente propostas de alteração orçamental. Propostas com impacto orçamental e financeiro. Primeiro, não sabe quantificá-la. O impacto da medida. 2, não propõe rúbricas orçamentais para equilibrar o orçamento. Eu acho que isso não pode fazer escola nesta casa parlamentar. Uma proposta para o orçamento do Estado tem de saber duas coisas, senão não deve avançar com a proposta. Primeiro, quanto custa a proposta? Segundo, onde vai buscar o correspondente para equilibrar o orçamento? Se não estiver em condições de responder a essas duas questões, se fosse eu não faria a proposta. Porque o orçamento tem de ser um instrumento equilibrado. Se há mais despesas, tem de haver mais receitas. Se há menos receitas, tem de haver menos despesas. Aliás, eu penso que nem sequer é um bom princípio analisar o orçamento, na especialidade em sede da plenária. Partilhamos com o... Não, portanto, tem uma proposta. É uma proposta que quer avançar. Sim. Não foi enviado? Nós não temos... chegaram a receber a proposta, pergunta aos serviços. Nós não recebemos a proposta. Mas, como não... Eu vou ler, Sr. Presidente. Apresentar a proposta. Eu vou ler. 19B. 19B, suspensão. 1. As alterações efetuadas ao artigo 15 do Código de Benefícios Fiscais, através da Lei nº 86/9 de 2020, de 28 de abril, ficam suspensas até 31 de dezembro de 2020. 2. É reposicionar o artigo 15 do Código de Benefícios Fiscais na redação dada pela Lei nº 44/9 de 2018, de 31 de dezembro. 3. O conteúdo normativo constante do artigo 15, aprovado pela Lei nº 86/9 de 2020, de 28 de abril, é aplicável a partir de 1 de janeiro de 2021. É aplicável a partir de janeiro de 2021. 4. Os pagamentos efetuados nas importações, nos termos da Lei nº 86/9 de 2020, de 28 de abril, constituem crédito fiscal a compensar nos termos do Código Geral Tributário. Nós estamos a ser confrontados com a proposta nova, que até 10 minutos atrás ninguém conhecia, não há distribuição da cópia proposta para ninguém. O ministro, eu entendo que ele tenha feito oralmente, agradeço, mas é claro que há questões. Há questões aqui que, com toda a sinceridade, mereceriam uma análise mais profunda também, pelo menos do grupo parlamentar do PSV. Portanto, aqui eu acho que, quer dizer, sejamos também razoáveis. Essa proposta, que foi distribuída às 18 horas e 20 minutos, portanto, são 18 horas e 40 minutos, há 20 minutos, conosco aqui na plenária, vem alterar o Código de Benefícios Fiscais. Quer dizer, nós não podemos trabalhar assim. Não podemos trabalhar assim. Como é que os deputados vão analisar? Se nós estamos cá, ou saímos e vamos analisar, ou então não analisamos e aprovamos sem conhecer a proposta. Como é que se pode analisar nesses termos? Mas isso é o quê? Estamos a fazer o quê? Nós sequer tivemos tempo de, internamente, debruçarmos sobre essas propostas. E acho que isso fica mal ao Parlamento. Fica mal ao Parlamento permitir que o Parlamento funcione assim. Acho que o Governo é um sujeito importante parlamentar. Mas o sujeito importante não dá ao Governo este direito de desrespeitar os deputados. Chuta a proposta para o ar, sem nenhum estudo de impacto e sem flã, onde também buscado para colmatar a perda de receitas. Esta proposta, que é uma proposta que vai mexer com a questão fiscal, deveria ter sido apresentada, a proposta apresentada aos deputados com alguma antecedência e não depois de todos nós
termos escoado o nosso tempo para virmos debater. De forma que eu gostaria de dizer, Sr. Presidente, pronto, hoje já não se consegue fazer mais nada, mas doravante talvez estipularmos algumas regras para evitarmos sermos apanhados de surpresa em matérias fundamental para o desenvolvimento e gestão do nosso país. Muito obrigado. Foi completamente novo. E em cima da hora. Portanto, aqui não é questão de em cima da hora. O mais importante aqui é a bondade da proposta. Pode-se analisar, vota-se contra ou a favor, mas a proposta, nos termos regimentais, elas podem ser trazidas. Bom, Licino está hoje, primeiro uma coisa. O senhor vice-primeiro-ministro passa dia, esta tarde ali, está falando uma proposta para orçamento que deve ser feito dessa maneira. Para uma nós é só hoje que não apresenta, distribuído ali para bem trazer e para discutir. E na final, no último artigo, está tira de cartola uma nova proposta que também é que fala impacto, é que mostrando, é que apresentava, ele é que discutiva com ninguém. Quer dizer, ele pode, mas que os outros que pode apresentar a proposta. E fala inclusive que discussão de orçamento de Estado tem que mudar. Vamos assim, mas está que pode. Vamos até fazer a proposta. E ele está trazendo uma proposta ali que é de bolsa ali. E ninguém que concheba, nós pelo menos não distribuímos desde por manhã. Ele fica a distribuir. Primeiro para mostrar contradição. E às vezes alguém tropeça na sua própria contradição. E ali sim, senhor vice-primeiro-ministro, não só tropeça, é cai próprio, escorrega na sua própria contradição. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, esta proposta de lei não altera, este artigo não altera o Código. Nós, em 2020, nós aprovamos uma lei que acabava com taxa zero em relação à isenção de direito de importação para empresas que têm o Estatuto de Titular Turístico. Como isso coincide com a pandemia, a proposta aqui é permitir que isto entre em vigor a partir de 1 de janeiro de 2021. É só isto. Não há nenhuma alteração. É só a extensão do prazo, tendo em conta que não faz sentido agora, em plena Covid, alterarmos o quadro que estava previsto. Aliás, a ideia é nós sairmos da taxa zero. Todos pagarem impostos. Porque essa ideia como o Estado assume e dá tudo a todos, não funciona. O Estado, para prestar serviço, tem de cobrar impostos. E quem paga impostos são os contribuintes. Portanto, nós não podemos passar essa ideia de facilitismo, temos de passar uma ideia de exigência. Portanto, a proposta aqui não é alterar nada, é apenas permitir que essa lei entre em vigor a partir de 1 de janeiro de 2021. Mais nada. Não há país que consiga pagar professores, pagar médicos, pagar forças armadas, pagar deputados, pagar governantes, pagar aqueles que trabalham na proteção civil, se não cobrar impostos. Se tudo for imposto zero, o Estado dá gratuitamente, não existe Estado. Então, nós temos que passar uma mensagem de responsabilidade, de corresponsabilidade, de solidariedade, mas, sobretudo, de compromisso com o país. Este país não pode ser construído na base do facilitismo, é na base da exigência, é na base do contributo. E sejamos responsáveis, porque o futuro que nos reserva não é um futuro de facilitismos, é um futuro de responsabilidade. Sr. Presidente, nós temos que ter alguma... Eu poderia até falar de alguma seriedade, de responsabilidade, porque temos que saber onde tirar. Portanto, não, isso não é ofensa. Responsabilidade e seriedade não é ofensa. Portanto, tem que nos dizer onde é que temos que tirar, que é para pôr nesta proposta que o senhor apresentou. O impacto que o senhor tem que apresentar. Obrigada. Meus senhores, a técnica legislativa que tem feito escola é uma técnica legislativa não é a mais correta. Legislar em matéria de fiscalidade na lei de meios, no orçamento do Estado, não é a melhor prática. E todas as práticas, então, as melhores práticas internacionais nos indicam isso mesmo. Porquê? Porque não tem previsibilidade, não tem organização. Nós pensamos que não é a melhor prática legislar sobre o quadro fiscal na lei de orçamento. E nós queremos descontinuar com esta prática. Esta prática é uma prática errada. Nós não podemos insistir no erro.
Vamos à votação. Peço a colaboração. Quem vota a favor da proposta aqui apresentada, 19B, pelo Sr. Vice-Primeiro-Ministro? Obrigado. Os deputados do MPD. Quem vota contra? Nenhum deputado. Quem vota abstenção? Os deputados do PICV e os deputados da UCID. A proposta foi aprovada com 36 votos a favor dos deputados do MPD, 28 votos abstenção, sendo 25 do PICV e 3 do UCID. E nenhum voto contra. Aprovado. Nós cobramos hoje qualquer coisa como 42 milhões de contos. Temos muita gente em Cabo Verde que paga impostos. Temos muitos cumpridores em Cabo Verde. Muita gente que paga impostos, pessoas singulares, pessoas coletivas. E essas pessoas merecem o nosso respeito. O que nós temos de garantir é justiça fiscal. Por todos a pagar. Porque não pode ser que uns paguem e outros não pagam. Está aqui na lei, todos aqueles que receberam renúncia fiscal, o Estado estará obrigado a publicar as contrapartidas previstas num boletim oficial e no site do Ministério das Finanças. E anualmente devemos fazer um relatório para fazer o balanço daquilo que tinha sido acordado e daquilo que foi realizado e concretizado, para que todos os contribuintes pagantes tenham informação de quem recebe renúncia fiscal e porquê, e das contrapartidas para o Estado. É importante que haja essa transparência para que possamos também promover aqui a cidadania fiscal, para que quem pague possa saber porquê que o outro não paga e quais as contrapartidas que o Estado está a receber desse investidor e as razões por que ele não paga. Porque não pode ser apenas um acordo entre a empresa e o Estado, porque estamos a falar de impostos. Todos aqueles que pagam têm o direito de saber porquê que o outro não paga.